Olá, meu nome é Brenda Letícia e eu vou falar sobre o artigo do Marcelo Neves sobre constitucionalização simbólica e desconstitucionalização fática. Esse artigo do Marcelo, ele tem como primeiro título a permanência e mudança da constitucionalização na teoria constitucional corrente. A discussão sobre a mudança e a permanência da constitucionalização, ela está diretamente ligada com as constituições normativas que são definidas como aquelas que regulam o processo político, ou seja, aquelas que regulam relativamente as relações reais do poder. Nesse tipo de constituição, é possível verificar dois tipos de mudanças, que são as mudanças que têm alteração no texto constitucional e as mudanças que têm alteração no sentido interpretativo do normativo da Constituição. As que têm alteração diretamente no texto constitucional, elas podem ocorrer de acordo com os procedimentos previstos na Constituição, como reforma constitucional, emenda, revisão e também através de ruptura com o ordenamento jurídico, podendo ser feita por motivos políticos, que é quando ocorre a ruptura com o ordenamento jurídico, só que pode haver acordos entre os agentes da antiga e da nova ordem, e também com revolução. Só que com revolução há uma ruptura tanto do ordenamento jurídico com o ordenamento jurídico e também com o político, sem haver um acordo entre as partes, até porque muda também os interesses. Agora, quanto às mudanças que afetam o sentido normativo, elas também são divididas em duas, e a primeira é mudança proveniente de interpretação/aplicação. É preciso ressaltar que a hermenêutica atual, ela faz com que o intérprete, ao construir o sentido normativo dos textos jurídicos, ele leva em consideração os valores, as expectativas, os interesses envolvidos no momento da interpretação, que são o contexto histórico-social em que se vive. No caso, ele vai levar em consideração todas as coisas da atualidade para poder fazer a interpretação e aplicação da norma. E a segunda possibilidade são as mudanças resultantes das praxes políticas, que é importante ressaltar que, devido às relações básicas de poder, o modo como atuam os órgãos estatais supremos, como eles se relacionam com as pessoas, no caso dos cidadãos, como eles se relacionam entre si, podem implicar em transformações constitucionais relevantes, já que há sempre a necessidade de acrescentar situações novas e também retirar situações que caíram em desuso. Normalmente, essa transformação constitucional, ela acontece em constituições costumeiras que não têm o texto constitucional escrito. No segundo título, nós temos concretização desconstitucionalizante do texto constitucional como manutenção das estruturas reais do poder. No caso das constituições nominalistas, tem uma grande diferença entre o texto constitucional e o que é feito na realidade, em cada situação. Exige-se uma avaliação mais cuidadosa do problema de sua mutação, porque não há uma total aplicabilidade do texto normativo na realidade. No caso, o que está escrito e era para acontecer não ocorre desse jeito, não é feito dessa forma. O próprio Marcelo Neves caracteriza isso como desconstitucionalização fática ou concretização desconstitucionalizante. Ele aponta também que esse problema ele atinge principalmente países periféricos, como o Brasil. E, nas próprias palavras dele, é uma degradação semântica do texto constitucional no processo de sua concretização. E isso é de acordo com vários fatores,
que entra o econômico, político, familiar, as relações, e isso também influencia diretamente na concretização normativa jurídica do texto constitucional. A desconstitucionalização é exatamente a fragilidade do Código Jurídico e ela acarreta na incapacidade de generalização e na falta de autonomia e identidade, consistente de uma esfera de juridicidade, pois acabam existindo inúmeras formas de interpretá-la. Conforme diz Peter Habele, não sei pronunciar, um jurista, nos processos de interpretação da Constituição estão potencialmente envolvidos todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos. Entretanto, quando ocorre a concretização desconstitucionalizante, o texto constitucional ele acaba sendo separado dos agentes estatais e cidadãos, pois não há uma esfera pública pluralista, o que acarreta em uma distância entre as expectativas dos indivíduos da sociedade e dos órgãos estatais. E a principal consequência da concretização desconstitucionalizante é a manutenção das relações sociais do poder. E como terceiro título, nós temos a constitucionalização como mudança simbólica da Constituição. A desconstitucionalização fática, ela é um requisito indispensável da constitucionalização simbólica. Ele dá o exemplo de um corrupto que se prevalece de determinado texto constitucional para burlar algumas imposições constitucionais. No caso, ele, de acordo com os seus interesses, usa o texto constitucional para se promover diante de alguma situação. E nesse contexto, se caracteriza como desconstitucionalização fática, pois existe ali uma distorção do texto constitucional. E dessa forma, a Constituição ela é tomada pelo corrupto apenas como uma medida simbólica para servir o interesse dele. A discussão sobre a constitucionalização simbólica ela desenvolve-se a partir de um debate sobre a legislação simbólica. Essa última ela está relacionada com a distinção entre variáveis instrumentais, expressivas e simbólica. As instrumentais, elas implicam numa tentativa de realizar os seus objetivos mediante a ação. Já a função expressiva, há uma confusão entre agir e a satisfação da respectiva necessidade. E a simbólica, ela é caracterizada pelo sentido imediato e latente. E é importante ressaltar que essas três funções elas estão presentes na sociedade, só que em alguns casos, umas se sobressaem sobre... No sistema jurídico, as variáveis instrumentais e simbólicas, elas encontram-se vinculadas, porque a concretização das normas constitucionais, ela necessita que ocorra essa interação entre esses dois componentes. E a legislação simbólica, ela se diferencia justamente pela hegemonia da função simbólica, o que explica a decadência da função jurídico. Já nas ponderações finais, o Marcelo Neves, ele ressalta a questão também das relações de sobreintegração e subintegração. Subintegração são aquelas pessoas que normalmente de classe baixa, que elas recebem a cobrança de cumprir os deveres que estão na Constituição, mas que quando se trata dos direitos, elas não têm aqueles direitos fundamentais, não estão disponíveis para elas. Eles estão na Constituição, mas a realidade é totalmente outra, só é cobrado os deveres dessas pessoas e os direitos não. E já em relação aos sobreintegrados, são aquelas pessoas normalmente de classe mais alta, de poder aquisitivo maior, de uma influência maior, que
que sempre desfrutam dos direitos, mas que quando se trata de cumprir os deveres, e principalmente os deveres que estão na Constituição, essas pessoas, elas simplesmente é como se não existisse para elas, só para os subintegrados. E isso faz com que haja uma desconfiança da população em relação à Constituição. Então, a Constituição, ela para de ter aquele peso de que é igualdade para todos. E isso acaba prejudicando. E ele ressalta isso justamente por causa da Constituição simbólica, que no caso era para ser o que está escrito, mas na realidade não é aquilo. E é isso o trabalho que eu vim apresentar hoje.